Deixa eu ler agora aqui a matéria, que tá lá no ecbahia.com. Alô, Marcelo Barreto, aquele abraço. Matéria assinada pelo Vitor de Freitas. Enquanto o zagueiro David Duarte voltou a treinar sem restrições ontem, outros 3 jogadores do Bahia em tratamento de lesões seguem avançando as suas devidas recuperações. O meia Cauli e o lateral direito André ficaram no campo 2, dando sequência à transição física. Rapaz, André ainda existe. André, onde vive, de onde veio, do que se alimenta? Sexta-feira no Globo Repórter. É um mistério, né? É um mistério. Mas vamos falar disso daqui a pouco, deixa eu só acabar aqui. Os 2 jogadores realizaram uma sessão de exercícios físicos e técnicos com supervisão da preparação física. A grande expectativa gira em torno da possibilidade do retorno do camisa 8, que segundo o técnico Rogério Ceni ainda tem presença interna. Incerta. Interna é minha mãe. Mentira, minha mãe não. Pô, minha mãe é sacanagem. Enfim, interna é meu olho. A volta de Cauli vai depender da progressão do atleta nas atividades de recondicionamento físico. Quanto ao meia Léo Cittadini, que está em processo de recuperação, ele realizou uma atividade específica no gramado sob a supervisão do fisioterapeuta Zé Carlos. Cittadini está tratando a entorse no tornozelo, mas sem ter um problema mais grave detectado. Já dá início à transição física. Flamengo e Bahia vão se enfrentar no sábado da semana que vem, dia 30, no Maracanã. E que Deus nos proteja. Agora, sobre essa sugestão que Luiz deu, Luiz está muito preocupado com o retorno de Cauli. No sentido que, ai meu Deus, o que é que vai fazer? Pô, o que é que vai fazer? Dane-se. Contanto que você não sabote Cauli, né? Meu irmão, a opção que ele tomar, tá tomada. Rogério Ceni no sentido de que vai sair, né? Pô, Cauli, no Bahia é Cauli mais 10. Mas repare, a partir do que ele disse, que é até uma boa sacada que o Luiz sugeriu, né? De Cauli jogar como ali da esquerda para dentro, né? E você ter o ratão de centroavante, né? Agora vamos lá, como é que ficaria o time aí? Acho que aí ia ter que mudar o esquema, né? Porque você mantém os 3 volantes com Rezende, Tassiano e Iago, não é isso? Ficaria a mesma coisa, na verdade, porque você teria Cauli, Everaldo, Ratão, e você teria Ademir. Ficaria, da minha forma, um 4-3-3. Sim, então aí teria que sair do time Everaldo e um dos pontas. E um dos 3 jogadores de meio. Não, Vamos escalar aqui o time, então? Bora. Vamos lá. Marco Felipe, certo. Gilberto, Canives, Vitor Hugo, porque não tem jeito, na cabeça de 100, até que provem o contrário, o Raul Gustavo, enfim. E Cândido, certo? Perfeito. Aí nós teríamos Iago e Rezende, 2 volantes de contenção, não é isso? Aí na ponta direita, Ademir, na ponta esquerda seria Cauli, não é isso? E no comando de ataque... No comando de ataque, Ratão. Fechou 11 aí? Tô com dificuldade. Fechou. Fica um 4-3-3. Com Iago Rezende. Na verdade, a questão é colocar Cauli, como ele vai jogar, como um ponta pela esquerda. Não, mas falta um aí, pô. Ficou faltando um. Aí eu acho que Luiz seria mudando o esquema. Quer ver? Marco Felipe, Gilberto, 2. Os 2 zagueiros, 3. O lateral esquerdo, 5. Aí seriam os 3 volantes. Rezende, Tassiano, Iago. Pronto. Cauli, Ademir e Ratão. Seria um 4-4-2. Aí é que tá. Vamos lá. Como é que esse time funcionaria, certo? Sem tirar de Cauli o espaço de campo onde ele melhor se desenvolveu no Bahia. Porque, repare, Cauli já fez essa função da direita para dentro do Bahia e da esquerda para dentro no Bahia. Mas ele virou o dono do time como todo campista. É aquele cara ali que tem total liberdade de movimentação. Você vê o mapa de calor de Cauli, ele está em todo o campo, né? E praticamente sem função defensiva. Então, como é que funcionaria esse time aí? Eu gosto desse time porque você tem força de marcação no meio de campo, você tem a chegada do elemento de surpresa a partir do meio de campo, que seria Tassiano. Você mantém a válvula de escape de velocidade, que é a melhor que está funcionando hoje no time. Que é Ademir. E você tem profundidade pela direita, você tem profundidade pela esquerda, com os 3 volantes, liberando o Cândido, que é o que está acontecendo muito nesses 2 jogos de Rogério Ceni, certo? Você, em tese, teria uma solução melhor para a centroavância, com o Ratão finalmente jogando lá. Mas é que tá. Qual seria a função de Cauli nesse baba aí?
Por isso que, e claro, com todo respeito a Luiz Telles, eu não acho que seria uma formação ideal. Cauli, ele é um jogador de corredor central. Ele parte do corredor central e por isso que ele tem essa movimentação no mapa de calor. Essa é a minha exatamente preocupação. Quando ele falou assim, pô, Cauli no lugar do ponta, é porque ele não explicou como é que seria o funcionamento tático da cabeça dele. Mas quando ele fala do Cauli no lugar do ponta, e vários times jogam assim. Aliás, jogam. O Bahia é campeão do Nordeste, de aquele que tinha Regis e Alione, era essa dupla de pontas, né? Você tinha um ponta construtor do lado direito, que era Alione, e do lado esquerdo o Zé Rafael acabando com tudo. Acabando com tudo. Então, essa dobradinha não tem problema. O Flamengo, dos bons tempos, era Everton Ribeiro na ponta e na outra Bruno Henrique acabando com tudo. Acabando com tudo, então, assim, não vejo esse problema de um meia mais construtor, mais cerebral na ponta e o cara da velocidade na outra. O problema é a gente limitar a capacidade criativa e de influência de jogo de Cauli no time. Exato. E aí eu acho que ele, pelo corredor central, ele já entregou mais. Eu concordo plenamente com você. E assim, na minha concepção, você tem que ter um Biel pelo lado esquerdo. Biel, ele é muito bom no corredor, no mano a mano. O problema é a defesa, né, velho? Vamos lá. Imagine uma ponta esquerda, um lado esquerdo, com Biel e Camilo Cândido. Quem vai marcar? Minha mãe? Mas assim, pense que você tem ali o Camilo Cândido pelo lado esquerdo, você pode ter um Biel, mas você tem dois volantes ali que podem ser interessantes também. Você pode ter um Acevedo e um Rezende. Tassiano pode ficar para um outro momento e você ter um Cauli com a característica muito boa ali pelo corredor central. Você pode ter um Ademir também. E assim, Biel fechando o corredor, ele, pra mim, entrega mais do que, por exemplo, Cauli. Cauli precisando fazer... Não, exemplo, aí é sabotar o futebol de Cauli. Botar Cauli pra correr atrás de lateral? Não existe. Ele é corredor central. É corredor central. E mas aí, bom. Repara, o Bahia pode jogar num 4-4-2 com o Cauli de segundo atacante. Quer dizer, não é segundo atacante, né? Não é uma posição, mas... teria liberdade para flutuar ali naquela zona atrás do centroavante, jogando por dentro. Mas assim, eu acho que o Cauli você não pode enjaular o cara. Não pode. Cauli tem que jogar solto. Você não pode jogar solto. A linha poderia funcionar com o Tassiano na ponta esquerda, de repente, os dois volantes por dentro e a Ademir na ponta direita. Eu tô falando na fase defensiva. Entendeu? Sim, para fechar o corredor, os avanços dos alas do adversário, os laterais, os pontos também. Agora, o problema é a disciplina tática para Tassiano defender, por exemplo. Exato. Agora, outra coisa também, você pode montar o time com os três volantes, né? O tripé mesmo, com Iago de primeiro, Rezende pela esquerda, Tassiano pela direita e Cauli de enganche. Entendeu? Entendi. Mas, Dadá... enganche, para quem não sabe, é aquele... No losango do meio de campo é a ponta ofensiva. Exato. Assim, o futebol ele não é cartesiano. Sim. Ele pode mudar, pode ser escalado vários jogadores, o que importa são as dinâmicas que vão ser implementadas ali. A gente não pode esquecer de ter equilíbrio, né, velho? Tem que ter um equilíbrio defensivo. Vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Draga que tá, pode ser a Draga que tá, mas é um só time, né? E outra, pode estar com outro treinador, já com um ânimo renovado. Verdade. Entendeu? Porque São Paulo ele pode muito bem cair. E outra, tem que ser um protótipo para a sequência da temporada, porque com fé em Deus, Cauli não sai mais do time. Não sai mais. E ele tem que se encontrar. E faz uma falta que é um absurdo. Luiz quer se defender, né, pai? Direito de resposta para o Luiz Telles. Não é de se defender, não. Na verdade, é melhor me explicar, né? Na verdade, assim, como eu fui. É o que dá. Você, eu não ia nem falar, eu não ia nem botar você nesse esparro. Você chegou com pouco tempo. Aí realmente eu acho que ficou difícil você desenvolver seu raciocínio. Ficaram algumas lacunas abertas que deram mais as interpretações e você tomou pau pra cacete aqui no chat. Primeira coisa, assim, botar ele no lugar de um ponta, mas não na ponta. Ele tem que jogar no corredor central, como o Caio falou, não tem outro lugar para ele jogar. Mas como é que seria o funcionamento tático do time, Luiz? E aí seria aquela configuração que você já chamou a atenção aqui, que é possível, que ele já fez em alguns jogos ao longo do jogo, que Paiva fez em alguns jogos ao longo dos jogos, que é fazer o trio de volantes, na verdade, ou colocar um dos volantes para fazer a marcação pelo lado escolhido, né, no caso aí. Mas provavelmente se ele mantiver Ademir e Cauli ficar no lado de um dos jogadores da esquerda, ele colocaria Tassiano para fazer aquele lado esquerdo. Mas isso também é outra coisa importante. Não é o que eu faria, é o que eu acho que ele tende a fazer, conhecendo a carreira dele, conhecendo esse início de trabalho e assim, sem mudanças abruptas. Para mim, hoje, pelo elenco que o Bahia tem, pela formação do pelos jogadores e a forma com a qual estão esses jogadores, a melhor opção para o treinador é manter a última estrutura
tática de Paiva, que é justamente essa, com 2 pontas, Cauli centralizado, os 2 volantes, e aí aumentar a intensidade. Esse é o grande ponto para o Bahia. O Bahia precisa aumentar a intensidade. E aí por isso que eu falo, né? Na minha opção, você tem que ter os 3 volantes atuando assim, muito próximo do topo do que eles podem fazer em termos de intensidade. E aí variar entre eles, né? Então você tem 2, troca um ali com 15, com 10 do segundo tempo, ou faz os 2 jogarem na intensidade máxima que der para fazer, e aí o primeiro que sentir sai, né? Ou que eles consigam fazer a partida inteira, mas que eles atuem com mais intensidade, né? Mas para que fique claro, eu não de maneira alguma botar. Eu lá atrás, inclusive, Cauli jogou nessa função pela direita, né? Foi. Jogou pela esquerda também. Jogou pela esquerda também. É isso, mas quando o Biel caía um pouquinho mais pela esquerda, por isso que eu tô falando assim, né? Teve uma época do Bahia que era o setor ofensivo era Biel de ponta, era na época com 3 zagueiros. Isso. Era Biel na ponta direita, Cauli na ponta esquerda. E eles se afunilando muito, se procurando muito. Isso funcionou também. Funcionou. Né? Mas eu acho que eram outros tempos, era outro nível de adversários. Né? E assim, eu acho que essa ruptura de voltar para 3 zagueiros agora, aí eu acho que é perigosa demais. Quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!